chicos e chicas, como estão? Sejam bem-vindos a mais uma classe de língua espanhola com a professora Rosemary. E hoje seguimos com a resolução de atividades do Enem 2020. Vale? Começando aqui com a nossa competência, que é a competência de número 2, que é compreender a língua espanhola como instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. E a habilidade é a 13, que é reconhecer posicionamentos críticos e ideológicos presentes nos textos. E o primeiro texto, o gênero é uma letra de música, sim? A tipologia predominante é narrativa com forte teor descritivo e crítico social. O tema do texto é desilusão política e frustração do homem comum diante das promessas não cumpridas, certo? Aqui é o texto Pablo Pueblo, que se pede do texto. Rubem Blades é um compositor panamenho de canções socialmente engajadas. O título Pablo Pueblo, associado ao conteúdo da letra da canção, revela uma crítica social ao, letra A, contrapor a individualidade de um sujeito a uma estrutura social marcada pela decepção na atuação política. Letra B, demonstrar que o problema sofrido pelo indivíduo atinge toda a comunidade. Letra C, relativizar a importância que se dá ao sofrimento individual em uma estrutura social baseada na exploração. Letra D, descrever a vida de um sujeito que nunca resolve as suas inquietações e por isso mantém-se silencioso. Letra E, usar um apelido jocoso para designar a atuação de um indivíduo em seu próprio bairro. Resposta correta, letra A. Por quê? O nome Pablo Pueblo, da canção de Rubem Blades, é simbólico, certo? Pablo representa o indivíduo comum e Pueblo representa o povo. Então, o personagem encarna o trabalhador cansado que vive em um ambiente marcado pela pobreza e por promessas políticas não cumpridas. Assim, a música constrói uma crítica social ao mostrar que o homem comum deposita esperança na política, mas enfrenta a frustração e decepção diante da realidade. Analisando aqui as alternativas incorretas, como a letra B. Embora Pablo represente o povo, a crítica central não é mostrar que o problema atinge toda a comunidade, mas sim evidenciar a decepção política por meio da figura individual que simboliza o coletivo. A letra C, incorreta também, porque não há relativização do sofrimento individual. Pelo contrário, o sofrimento é valorizado como expressão de uma crítica social. A letra D, o foco não é psicológico ou existencial, inquietações pessoais, mas sim social e político. A letra E, o nome não é um apelido jocoso, é simbólico e representativo do homem do povo. Próxima questão é baseada na habilidade 13, que diz a habilidade 13, reconhecer posicionamentos críticos e ideológicos presentes nos textos. O tipo de texto é um artigo de opinião, dissertativo ou argumentativo, sim, e o tema, qual é o tema do próximo texto? O papel do intelectual e o sentido político do compromisso artístico, certo? Los proprietários de la libertad. Ó, a questão de número 2, que se pede, ó,
Transformar palavras em atitudes tem sido um dos grandes dilemas dos intelectuais. Ao ponderar sobre essa temática, o autor, um dos grandes críticos e literatos latino-americanos da atualidade, leva o leitor a perceber que, letra A, o compromisso político afasta o artista da criação. Letra B, os costumes sociais governam a linguagem e as atitudes das pessoas. C, o compromisso ideológico de alguns intelectuais está refletido em suas obras. D, a complexidade relacionada ao conceito de liberdade impede o compromisso. Ou a E, os intelectuais latino-americanos têm um posicionamento acrítico perante o poder. Qual é a resposta correta? Letra C. O compromisso ideológico de alguns intelectuais está refletido em suas obras. Então, Benedetti discute como as palavras liberdade e compromisso passaram a ser manipuladas ideologicamente. Então, ele critica a ideia de que o artista comprometido politicamente prejudica sua arte. Ao contrário, sugere que o engajamento faz parte da postura intelectual e, inevitavelmente, se reflete na produção artística. Há ironia quando menciona que certas províncias do espírito seriam exclusivas dos proprietários da liberdade, denunciando a tentativa de deslegitimar intelectualmente os intelectuais engajados. Analisando aqui as outras alternativas, a letra A, que é o compromisso político, afasta o artista da criação. Então, o texto critica exatamente essa ideia. Ele não afirma que o compromisso prejudica a arte, mostra que essa é uma acusação feita pelos defensores de uma falsa liberdade. Letra B, os costumes sociais governam a linguagem e as atitudes das pessoas, será? Então, o foco aqui não é costumes sociais, mas o debate ideológico sobre liberdade e compromisso. Então, a letra C, que é a alternativa correta, o compromisso ideológico de alguns intelectuais, está refletido em suas obras, porque o texto sugere que o engajamento político é uma postura assumida conscientemente e que essa atitude inevitavelmente aparece na produção artística. A letra D, incorreta, a complexidade relacionada ao conceito de liberdade impede o compromisso. Incorreta, o autor não afirma que a complexidade impede o compromisso, mas que o conceito de liberdade foi apropriado ideologicamente. E a letra E, os intelectuais latino-americanos têm um posicionamento acrítico perante o poder. Então, o texto afirma justamente o contrário. Eles identificaram o inimigo e assumiram um posicionamento crítico, certo? A próxima questão, que está baseada na habilidade 14, e o que diz esta habilidade? Devemos reconhecer o posicionamento do autor em textos de diferentes gêneros. Sim, e o próximo texto é uma resenha crítica, dissertativo argumentativo, sim, cuja função é avaliar e interpretar uma obra cinematográfica. Ó, La violência como bela arte. Nessa resenha crítica acerca do filme Relatos Salvajes, o autor evidencia o cômico como fuga da sociedade diante de situações violentas. Letra A. Estado de apatia da sociedade perante a violência rotineira do mundo atual. Letra B.
empecilho para o espectador vivenciar a violência bruta na realidade e na ficção. D. Sotaque reforçado dos personagens a fim de marcar o espaço do cinema argentino. E. Autorreconhecimento diante dos diversos tipos de comportamento humano frente à violência. A resposta correta, a letra E, autorreconhecimento diante dos diversos tipos de comportamento humano frente à violência, porque o autor destaca que o mais impactante no filme não é apenas a violência explícita, mas sim a sensação de reconhecimento. Cada um de los damnificados somos nós outros. Ou seja, o espectador se vê refletido nas atitudes violentas retratadas. A violência não é algo externo, mas algo cotidiano, interno, presente em todos. O riso surge como uma reação de desespero diante desse espelhamento. Então, assim, o ponto central é o quê? O autorreconhecimento do público nos comportamentos violentos retratados, o que confirma a alternativa E. Analisando aqui todas as alternativas, como a letra A, o cômico como fuga da sociedade diante de situações violentas. Então, o riso aparece como reação desesperada ao reconhecimento da própria violência, e não como fuga. A letra B, estado de apatia da sociedade perante a violência rotineira do mundo atual. Também alternativa incorreta, embora mencione uma sociedade anestesiada, o foco da resenha não é a apatia, mas sim o espelhamento e reconhecimento. A letra C, empecilho para o espectador vivenciar a violência bruta na realidade e na ficção. Então, o texto afirma o contrário. O filme coloca o espectador diante da violência de forma clara e impactante. A letra D, sotaque reforçado dos personagens a fim de marcar o espaço do cinema argentino. Correta também. O acento argentino é mencionado apenas para reforçar que, apesar disso, os personagens representam todos nós. E a alternativa correta, letra E, autorreconhecimento diante dos diversos tipos de comportamento humano frente à violência. Então, resume a ideia central da resenha, que o espectador reconhece em si mesmo as atitudes violentas retratadas no filme. A próxima questão, habilidade 13. O que diz a habilidade 13? Reconhecer posicionamentos críticos e ideológicos presentes nos textos. E o texto é um poema, sim, um poema lírico, cujo tema é identidade cultural e conflito histórico-social. Atenção ao tema. Ao abordar a expropriação de territórios mexicanos pelos Estados Unidos, o eu lírico do poema revela o quê? Letra A, rejeição da língua utilizada por seus antepassados. Letra B, desejo de pertencimento ao espaço estadunidense. C, certeza de manutenção de suas tradições. D, reivindicação de um mundo unificado. Ou a letra E, sentimento de conflito de identidades. Resposta correta, letra E, sentimento de conflito de identidades. Por quê? O eu lírico relembra um passado em que havia pertencimento cultural, territorial e linguístico, quando diz: mi cultura era el atole, mi idioma cantava. Porém, no presente, afirma: hoy
Ya não sou mexicano, nem hispano, nem tampouco americano. Então, esse trecho evidencia uma crise de identidade. Ele não se reconhece plenamente, nem como mexicano, nem como hispânico e nem como americano. Então, o verso final, que diz una sombra del passado e um esforço hacia el futuro, reforça essa condição de deslocamento e tensão identitária, tá? Analisando aqui todas as alternativas. A letra E, por que é incorreta? A rejeição da língua utilizada por seus antepassados. Então, o poema valoriza a língua ancestral, quando diz mi idioma cantava, e não a rejeita. Letra B, desejo de pertencimento ao espaço estadunidense. Então, eu lírico não demonstra desejo de integração aos Estados Unidos, expressa não pertencimento. Letra C, certeza de manutenção de suas tradições. Então, há nostalgia do passado, mas não certeza de preservação cultural. A letra D, reivindicação de um mundo unificado, também está incorreta, porque o texto não propõe unificação, mas evidencia a fragmentação identitária. E a letra E, que é a correta, resume a tensão central do poema, né? O sentimento de conflito de identidades. Então, resume a tensão central do poema, a perda territorial gera crise de pertencimento cultural e nacional. Próxima questão, habilidade 1, que diz habilidade 1, identificar o significado de palavras, expressões ou recursos linguísticos em textos. Então, o tipo de texto é o gênero narrativo, é um trecho de um romance, a tipologia predominante narrativa com descrição psicológica, e o foco aqui é interação entre personagens e clima de confidência. Ó, no texto, perdão. No texto no qual é narrada a visita à casa de uma personagem, a expressão entrar com pés de plombo é utilizada para se referir a quê? Letra A, determinação para conduzir discussões pessoais. Letra B, insensibilidade para lidar com temas do passado. Letra C, discrição para administrar questões financeiras. Letra D, disposição para resolver problemas familiares. Ou a letra E, cuidado para tratar de assuntos íntimos. Ó, resposta correta, cuidado para tratar de assuntos íntimos. Ó, entrar com pés de plomo, porque a expressão idiomática entrar com pés de plomo significa agir com cautela, com prudência, com cuidado. Então, no texto, as personagens deixam de falar sobre as rentas, assuntos financeiros, e passam a tratar do espinoso terreno de las confidências, assuntos delicados e íntimos. Portanto, a expressão indica que eles passaram a abordar temas pessoais com cuidado e delicadeza. Analisando aqui as outras alternativas, a letra A, o que é incorreta? Determinação para conduzir discussões pessoais, porque a expressão não indica firmeza ou determinação, mas cautela. A letra B, insensibilidade para lidar com temas do passado. Incorreta também, não há insensibilidade, pelo contrário, há prudência. Letra C, discrição para administrar questões financeiras. Incorreta também, porque o trecho mostra justamente a mudança do tema financeiro para confidências pessoais. A letra D, disposição para resolver problemas familiares.
Não se trata de resolver problemas familiares, mas de abordar temas íntimos com cuidado. E a resposta correta, cuidado para tratar de assuntos íntimos, resume adequadamente o sentido da expressão no contexto. Muchas gracias por la atención de hoy. Hasta la próxima clase.